Começa agora o Revista TST, o programa que traz as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. O hospital no Paraná é condenado a pagar indenização de R$200 mil por descumprimento de normas trabalhistas. Intimação de entes públicos pelo TST passa a ser feita por malote digital. Limpeza de banheiro não dá direito adicional de insalubridade por umidade. No quadro Quero Post, saiba se é possível reduzir o valor do Vale Alimentação. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST condenou um hospital no Paraná por descumprimento de normas trabalhistas. Ele vai ter que pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil. Salário, 13º, FGTS. Esses são apenas alguns direitos dos empregados previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição da República. É obrigação do empregador efetuar esses pagamentos. Caso contrário, pode ser punido. O Ministério Público do Trabalho do Paraná entrou com uma ação civil pública contra um hospital e maternidade do estado, alegando que a empresa estava descumprindo diversas normas trabalhistas. De acordo com o processo, a instituição deixou de recolher o FGTS dos empregados, concedeu férias após o prazo legal, atrasou o pagamento de salários, entre outras irregularidades. Por isso, pediu o pagamento de indenização por dano moral coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho no Paraná negou o pedido. Para o regional, ainda que a conduta ilegal da empresa tenha sido verificada, as irregularidades não seriam suficientes para gerar indenização por dano moral. O MPT recorreu ao TST e a 8ª turma manteve a decisão do regional. Para a turma, as irregularidades trabalhistas cometidas pelo hospital não implicaram dano efetivo à coletividade, capaz de causar instabilidade ou rompimento do equilíbrio social. O caso foi levado à Seção 1 de Dissídios Individuais, que teve outro entendimento. O relator, ministro Cláudio Brandão, destacou que ficaram constatadas graves lesões ao patrimônio dos empregados e ex-empregados e que, apesar das diversas medidas adotadas pelo Ministério Público do Trabalho como termo de ajustamento de conduta, as irregularidades continuaram ocorrendo ao longo dos anos. Dessa forma, o ministro condenou o hospital ao pagamento de R$200 mil por dano moral coletivo. O valor deve ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. E também tivemos julgamento de destaque na Seção 2 de Dissídios Individuais. E quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Após ser demitida, a agente administrativo que trabalhava para o Serviço Social de Saúde do Acre, ProSaúde, entrou na Justiça do Trabalho pedindo a anulação da demissão. O juiz de 1º grau determinou o retorno dela ao cargo por entender que houve irregularidades na dispensa, mas estabeleceu o bloqueio das parcelas do seguro-desemprego que faltavam ser pagas por suspeita de fraude. O magistrado considerou o depoimento de uma testemunha que afirmou ter visto a empregada trabalhando em uma academia durante o período que recebia o benefício. Vamos acompanhar a análise do caso na reportagem. Diante do depoimento da testemunha, o juiz solicitou à Polícia Federal uma investigação para saber se a mulher estava trabalhando e recebendo o seguro-desemprego ao mesmo tempo, o que configuraria o crime de estelionato, e finalizou o julgamento estabelecendo o bloqueio das parcelas que faltavam ser pagas. No entanto, o inquérito policial foi concluído 3 meses após a sentença de 1º grau. O laudo apontou que não houve ilegalidade, o que fez a empregada ajuizar a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho, na 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Com base no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável.
O regional julgou procedente o pedido feito pela empregada. Na ocasião, ProSaúde interpôs recurso ordinário, argumentando que, nos termos do artigo 968 do novo Código de Processo Civil, a autora não apresentou pedido de novo julgamento. Mas o TRT considerou a alegação sem razão, pois o artigo é bastante inteligível quanto à desnecessidade de se cumular ao pedido de rescisão da decisão o pedido de novo julgamento da causa, quando alerta, se for o caso. Segundo o TRT da 14ª Região, como surgiu uma prova nova, ou seja, com o resultado do laudo policial, seria possível reconsiderar a sentença julgada. Se isso não fosse possível, nenhuma decisão poderia ser reformulada pelo fato de já ter sido julgada. Com esse entendimento, considerou que o seguro-desemprego não deveria ser bloqueado. Na SDI 2, os ministros entenderam que a citada prova nova não existia. Os ministros citaram a súmula 402 do TST, que considera a prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, entendeu ser improcedente a ação rescisória. Foi aberto o inquérito, de acordo com o ofício, e ao final foi arquivada pela Justiça Federal ante a ausência de tipicidade do delito, materialidade e autoria. Então, no fim, tinha nada. E no inquérito apurou-se que o serviço prestado foi voluntário e episódico. O arquivamento foi feito em maio. O regional deu corte, mas realmente a prova foi realmente nova. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 julgaram improcedente a ação rescisória. E fique ligado, a partir de agora, a intimação de entes públicos pelo TST passa a ser feita por malote digital. Para viabilizar a utilização da ferramenta, é necessário que os órgãos da advocacia pública responsáveis pela representação judicial dos entes públicos sejam cadastrados como unidades organizacionais. Esse cadastro deve ser feito por meio de ofício encaminhado à presidência do TST em até 30 dias a contar da data de publicação do ato 388, que regulamentou a intimação pelo sistema. O malote digital será usado para efetivar citações e intimações pessoais da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público e defensoria pública. Processos em tramitação pelo PJE ficam de fora. Acesse a íntegra do ato 388 no site do tribunal. O endereço é tst.jus.br. E depois do intervalo, é possível reduzir o valor do Vale Alimentação? Veja no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela 5ª turma. Um candidato à vaga de vendedor nas lojas Centauro vai ser indenizado. Depois de ser submetido a processo de seleção e aprovado, ele não foi contratado. Em defesa, a empresa argumentou que a situação não causou danos ao profissional. Para o TRT em Santa Catarina, a Centauro não cometeu ato ilícito. Mas, ao julgar o recurso do trabalhador ao TST, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, concluiu que o regional contrariou a jurisprudência do TST. Segundo o ministro, o tribunal tem entendido que as partes se sujeitam aos princípios da lealdade e da boa-fé em se tratando de promessa de contratação. E, no caso, a expectativa de contratação foi frustrada, resultando em dano pré-contratual. E a 4ª turma manteve decisão que determinou o pagamento de diferenças salariais a um frentista que também exercia a função de caixa. O Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina havia entendido que as atividades de frentista e caixa não estariam relacionadas.
Para o regional, o acúmulo ilegal de funções é caracterizado pelo exercício habitual de tarefas incompatíveis, sem remuneração adicional e nem registro na carteira de trabalho, o que ocorreu no caso. Sendo assim, determinou o pagamento ao frentista de gratificação de 10% sobre o salário dele. O posto de combustíveis recorreu ao TST. Argumentou que o empregado não exercia as atribuições de caixa com frequência, porque tinha uma pessoa contratada exclusivamente para isso. Mas o relator do caso, na 4ª turma, ministro Alexandre Luiz Ramos, manteve o entendimento do TRT e considerou que, como o contrato previa somente a função de frentista, o acréscimo na remuneração é devido. A decisão foi unânime. E a primeira turma entendeu que o baixo valor da causa não impede recurso do Ministério Público do Trabalho em matéria constitucional. A primeira turma do TST aceitou o recurso do Ministério Público do Trabalho em ação que pretendia suspender cláusulas de acordo coletivo que vedam o trabalho aos domingos no comércio de Umuarama, no Paraná. Como se trata de matéria de natureza constitucional, a turma entendeu que o baixo valor atribuído à causa não impede o recurso. A ação foi ajuizada por um supermercado que pedia a anulação da cláusula do acordo firmado entre empregados e lojistas de Umuarama. De acordo com a empresa, o fechamento do local em domingos e feriados gerava prejuízos significativos. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido e autorizou o trabalho aos domingos nas lojas da rede. Contra a sentença, o MPT recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, mas o recurso foi negado, porque o valor que a empresa atribuiu à causa foi de R$ 500. Com base na Lei 5.584, de 70, não cabe recurso quando o valor da causa for inferior a 2 vezes o salário mínimo, salvo quando se tratar de matéria de natureza constitucional. O caso chegou ao TST e o relator ministro Hugo Carlos Scheuermann observou que o recurso ordinário do MPT se enquadra na exceção prevista na lei. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de revista e determinou o retorno do processo ao regional. O Giro de Notícias segue agora para a 6ª turma. Um auxiliar de serviços gerais não vai receber adicional de insalubridade em razão do contato com umidade ao limpar banheiros. Inicialmente, o pedido havia sido aceito pelo TRT no Paraná, mas no TST o entendimento foi outro. Para a turma, de acordo com a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, a atividade não se caracterizava como insalubre, pois a empregada apenas molhava o pano de chão em um balde com água e produto de limpeza para piso frio. O adicional só seria devido se o trabalho fosse realizado em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva. E você? Quer saber mais sobre as ações, o dia a dia e as principais decisões do TST? Então, é só seguir o perfil do tribunal no Instagram. Com mais de 30 mil seguidores, a rede social, atualizada diariamente com fotos e vídeos, é mais um canal de interação com a sociedade. Acesse @TSTJus. E vamos esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost é da Josenilda Ferreira. Ela quer saber se uma empresa que pagava R$ 100 de vale alimentação pode diminuir para R$ 90 sem comunicar ou justificar a mudança aos funcionários. Vamos conferir. Em muitos restaurantes e supermercados, o aviso está lá. Aceitamos vale alimentação ou refeição. É que o recebimento desse benefício está cada vez mais comum na vida dos trabalhadores de empresas públicas e privadas. Há profissionais que podem dividir o valor recebido entre os cartões de alimentação e refeição. É o caso da Amária. Ela é empregada pública e optou por receber em 2 cartões, um para uso em supermercados e outro para restaurantes, o que ajudou muito no orçamento dela. Mudou muito. Acredito que muda muito para qualquer empregado que é beneficiado. E o benefício também motiva os trabalhadores. Eu acredito que a empresa que pensa nesse investimento, ela está pensando no empregado. E o empregado, quando ele é beneficiado, principalmente se tratando de receitas,
ele é um empregado muito mais satisfeito. O benefício pode ser repassado por meio dos cartões de alimentação e refeição, ou ainda ser pago em dinheiro. Mas o fornecimento pelo empregador não é obrigatório, somente se houver previsão em acordo coletivo ou no contrato de trabalho. Quando o empregador fornece espontaneamente o vale, aquele benefício se incorpora ao contrato de trabalho e aqueles empregados admitidos durante aquele período passam a ter esse direito em definitivo, a não ser que haja uma convenção coletiva posterior, isso às vezes acontece, que abrange também esses empregados e diz muito bem, agora mesmo as empresas que forneceram espontaneamente passarão a pagar conforme os termos da convenção coletiva. São as convenções coletivas que também determinam o valor do ticket e, se for o caso, a porcentagem que deve ser paga pelo empregado referente ao benefício. Pode haver contrapartida da seguinte forma. Primeiro, se houver previsão, como eu disse, em convenção coletiva, ou se no momento em que o empregador instituiu espontaneamente, o que ele instituiu teve esse contorno. Vamos dizer, o empregador fornece aos empregados e diz aos seus empregados, vamos fornecer vales de R$100 por mês, mas vocês pagarão R$10 e nós pagaremos 90. Não há previsão legal que determine a quantia a ser paga, mas se o profissional receber, por exemplo, R$100 de ticket alimentação, o empregador pode reduzir esse valor em algum momento, caso queira. Caso haja uma redução, se essa redução for por iniciativa do empregador sem autorização em convenção coletiva, ela é ilegal. O empregador só pode reduzir se houver uma autorização em convenção coletiva, que aí estabelece um novo valor e aí esse valor então poderá ser reduzido. O juiz orienta que se o valor for diminuído sem prévia autorização, o empregado pode procurar orientação junto ao sindicato da categoria. Caso não tenha nenhuma autorização em negociação coletiva e a redução seja ilegal, ele pode procurar a assessoria jurídica do seu sindicato. E se tratar de uma coisa que não abrange só um empregado, mas abrange a coletividade dos empregados na empresa, pode-se fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que o Ministério Público, então, tente conversar com esta empresa e, se não for possível, provavelmente a questão vai se resolver através de ação judicial. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, participou do seminário Fonte de Benefício Mútuo entre Empresário e Aprendiz, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na ocasião, o presidente destacou o impacto positivo dos programas de aprendizagem na promoção da cidadania e no combate ao trabalho infantil. Citou como exemplo o Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, desenvolvido há 30 anos na usina hidrelétrica de Itaipu, que prepara jovens aprendizes para o mercado de trabalho. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Magalhães Arruda, do TST, fez a conferência de abertura do seminário. Entidades privadas e representantes de órgãos públicos também participaram do evento. Começaram as provas orais do primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho. Ao todo, 267 candidatos vão realizar até o fim de outubro a quarta e última etapa do concurso. Eles vão responder questões sobre temas como direito individual e coletivo do trabalho, psicologia judiciária, filosofia do direito e direitos humanos sociais. As provas estão sendo realizadas no auditório Mozart Russomano, no TST em Brasília, e podem ser acompanhadas pelos interessados. Esse é o primeiro concurso público de âmbito nacional a selecionar novos magistrados da Justiça do Trabalho. Depois de aprovados,
Os novos juízes vão ser distribuídos nas varas do trabalho dos 24 TRTs em todo o país. Para mais informações, acesse o site csjt.jus.br. E vai até o dia 31 de outubro a pesquisa de satisfação do TST, em que o público externo avalia os serviços prestados pelo tribunal. De forma rápida e online, o cidadão pode opinar sobre a qualidade no atendimento, tramitação dos processos e outros temas. Para participar da pesquisa, preencha o formulário disponível no site tst.jus.br. Pela primeira vez em mais de 20 anos, Correios e empregados assinaram um acordo coletivo de trabalho sem a realização de greve. Ficou estabelecido o reajuste salarial de 3,61%, equivalente à inflação do período, ficando mantidas as demais cláusulas coletivas de 2017 e 2018. O acordo foi mediado pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, que parabenizou os dirigentes sindicais pela maturidade, bom senso e responsabilidade com que participaram da negociação e agradeceu à empresa, que apesar de dificuldades, se mostrou propensa a chegar à solução conciliada desde o início. E a Justiça do Trabalho lidera o ranking de conciliações no Brasil. Saiba mais na reportagem. Audiências de conciliação para resolver conflitos trabalhistas. De um lado o patrão, do outro o empregado. Diálogo e consenso. É assim que a Justiça do Trabalho está alcançando resultados expressivos na resolução de processos. De acordo com o relatório Justiça em Números 2018 do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que mais realiza conciliações no Brasil. Pelo menos 25% dos casos foram solucionados por meio da conciliação no ano passado. Essa porcentagem sobe para 38% quando apenas a fase de conhecimento no primeiro grau é considerada. A Justiça do Trabalho tem se mobilizado para estimular acordos e, consequentemente, diminuir o número de processos judiciais. Entre as demandas mais recorrentes estão verbas rescisórias e rescisão do contrato de trabalho. Pelo menos 15% dos processos que chegaram à Justiça do Trabalho em 2017 foram sobre esse assunto. Ações sobre responsabilidade civil do empregador e indenização por dano moral estão em segundo lugar. Juntos, o primeiro e o segundo grau julgaram mais de 4,5 milhões de processos em 2017. A Justiça do Trabalho, por meio de cada tribunal, atingiu excelentes registros de produtividade e eficiência, segundo o Índice de Produtividade Comparada da Justiça. 5 tribunais regionais se destacaram nesse quesito no primeiro grau e alcançaram 100% de pontuação. Os TRTs da 2ª Região em São Paulo, da 15ª em Campinas, o TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, o da 18ª Região em Goiás e o regional da 22ª Região no Piauí. Subiu a produtividade dos servidores na Justiça do Trabalho. O aumento registrado foi de 8,8%. A eficiência dos magistrados também cresceu. Em 2015, cada magistrado analisou, em média, 1.250 processos. No ano passado, a média foi de 1.328 ações. Além dos programas de TV, o TST também produz um programa de rádio exibido diariamente na Rádio Justiça. É o Trabalho e Justiça, que já completou 1.000 edições exibidas. E quem conta pra gente os detalhes da próxima edição do programa é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. Em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, em 9 de setembro, vamos apresentar o que a legislação estabelece para o exercício da profissão. É no quadro Direito Garantido. Na reportagem especial, você vai saber como o direito do consumidor e o direito do trabalho se conectam. E o estagiário que for mesário nas eleições tem direito à folga? A resposta está no quadro Quero Post. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Você também pode acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana Amélia. Tá certo, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias do TST você acompanha no nosso site e também pelas redes sociais.
Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.